Oi, tudo bem? Hoje a gente está aqui, eu trouxe o Rodrigo de volta aqui para a gente falar sobre um livro. A gente vai começar a falar sobre alguns livros aqui, e eu quero pegar alguns livros especiais, não só sobre espiritualidade, mas sobre outros assuntos também. E hoje a gente escolheu um livro chamado Amai os Inimigos. Por que a gente escolheu esse livro? Porque as pessoas que me procuram quando nos meus atendimentos, todo mundo tem os seus karmas, todo mundo tem as suas dificuldades e todo mundo quer saber espiritualmente como algumas coisas funcionam, né? Eu não tenho uma religião específica e quero aproveitar para falar que o kardecismo, na minha visão, ele é uma filosofia de vida e está além de ser uma religião. Ele é muito mais do que uma religião. Ele é um pensamento, ele é uma doutrina espírita que está muito acima de uma religião. Ele é uma filosofia, um pensamento muito importante. E no meu trabalho, eu sempre li muitos livros espíritas, eu sempre procurei esse entendimento. E hoje a gente escolheu Amai os Inimigos porque é um tema muito próximo. Eu vejo as pessoas que me procuram, sempre elas têm algumas pessoas que elas não gostam, que elas, não se sentem bem. Então esse livro, ele vem bem a propósito para a gente falar sobre esse tema. E aí eu queria que você se apresentasse de novo, Rodrigo, e falasse sobre isso. Bom, primeiramente, muito legal estar aqui, muito legal a sua iniciativa da gente falar de livros. A gente está com a ideia de falar de muitos livros, não só livros mais espiritualistas, mas outros livros mesmo de literatura que também tem algum ensinamento, alguma coisa bacana que possa tirar de lá, né? E aí foi muito legal porque eu não conhecia o Amai os Inimigos, que é da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que psicografou, e o espírito é Antônio Carlos. Logo na introdução, ela apresenta o Antônio Carlos, né? Isso, ela diz que ele, na última encarnação, no começo do século XX, ele foi um médico, né? Isso. Mas ele teve muitas encarnações e, segundo está escrito, ele não gosta muito de se situar, né? Sim, sim. Mas ele teve muitas encarnações. Eu acredito, Rodrigo, que o Antônio Carlos já deve ter sido algumas personalidades muito importantes. Inclusive a Vera Lúcia, ela fala que eles têm uma afinidade como escritores, em que eles escreveram algumas coisas que eram meio equivocadas para a época, então eles tinham um certo compromisso e por isso que acabou saindo o livro. É muito interessante. Eu li um outro livro também psicografado por ela, do Antônio Carlos, que chama Talismã. E por que eu gosto desses livros do Antônio Carlos? Porque ele sempre me ajuda a entender determinadas coisas. Porque às vezes os clientes vêm para mim, as pessoas vêm para mim, e esse livro ele me traz respostas que eu gostaria. Porque quando você vai para a doutrina espírita, ela é uma coisa mais centrada. O livro, como você me falou, ele nos faz viajar pelos lugares, ele nos leva a situações afetivas até, de sofrimento, de alegria, esse livro principalmente, a parte que leva para o outro plano, é muito interessante quando ele começa a falar de colônias, quando ele começa a falar de tudo isso. Mas Amai os Inimigos, não necessariamente relacionado ao livro, mas quando você escuta essa frase, Amai os Inimigos, o que te vem à mente? Então, é muito, muito interessante você falar isso. Eu já tive a oportunidade de até dar palestra e falar alguma coisa sobre o tema. Às vezes a gente acha que o inimigo é uma pessoa muito distante, aquela pessoa que me fez um mal muito grande ou eu não me dou bem. Só que, na verdade, a gente vai criando no decorrer da vida pequenos antagonismos. A gente se antagoniza a determinadas pessoas e isso acaba gerando, muitas vezes, um certo contraponto ali. E de uma coisa muito simplesinha, de uma coisa assim que é banal,
que muitas vezes a gente estava conversando um pouco antes, hoje em dia as pessoas querem muito mais ter razão do que pensar as coisas com amor, né? Sim. Então as pessoas dentro dessa racionalidade, entre aspas, elas têm razão, elas não abrem mão de forma nenhuma para o ponto de vista do outro, e esse antagonismo pode gerar um problema muito sério. Então quando a gente fala de inimigo, é claro que o livro, a gente vai falar mais dele, ele aborda uma questão reencarnatória bem complexa, que é muito interessante, mas a gente tem que tomar cuidado no dia a dia. Quem é o nosso inimigo? A pergunta é essa. O inimigo é aquele que nos antagoniza, aqueles que batem de frente com a gente, e Perfeito. de repente a gente perde algumas oportunidades de ajustes exatamente por essa retração que é feita. Perfeito. Aí a gente pode colocar o seguinte: muitas vezes no meio do nosso caminho a gente olha para uma situação que a gente está vivendo e a gente se pergunta, por que eu tenho que passar por isso? Sim. O que eu preciso aprender em conhecer essa pessoa, em ter que ir para esse emprego, Sim. em ter que me encontrar com esse chefe ou com esse funcionário, né? Então, assim, o Amar os Inimigos, ele desperta na gente uma vontade de mudar também algumas situações. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me olhei para algumas situações enquanto eu li o livro. É bom também a gente falar que é um livro muito simples, escrito numa linguagem muito simples. Acessível. Não espere uma literatura, Sim. né? Mas olhe com os olhos do amor. Quando a gente olha com os olhos do amor, a gente vai entender com muito mais facilidade essa capacidade que a gente tem de enxergar quem aparece no nosso caminho como um antagonista. Com certeza. Né? E aí, você falando desse antagonismo, eu gostaria que você falasse um pouco mais. Eu acho muito plausível essa fala sua. Não, então, antes, essa questão do livro é muito importante, porque você é um cara que gosta de literatura, eu também, você já leu muito mais livros que eu, inclusive, né? E a gente sabe que há uma literatura que é incrível, que a gente, né, consegue ficar pensando sobre aquele tema. Esse livro, ele não é exatamente esse top de literatura, as pessoas não vão encontrar nisso, mas a gente não pode viver só de Dostoiévski, a gente não pode viver só de Machado de Assis, a gente não pode viver só de Guimarães Rosa, a gente também tem que ter, em alguns momentos, algumas coisas mais plano terra, plano Sim. chão, aquilo que nos situa, muitas vezes no dia a dia, numa linguagem extremamente simples. É uma linguagem simples, acessível, mas que traz um conteúdo, um fundo que é importante para a gente parar e pensar. Perfeito. E essa literatura espírita, ela é tão importante porque, assim, a minha mãe, por exemplo, ela era uma pessoa muito simples, ela teve pouco estudo, mas era uma mulher que lia muito, ela amava livros espíritas. Teve um aniversário dela que eu dei 6 livros para ela de presente, e depois ela ficava repassando para as pessoas. Ela era uma enciclopédia desse livro e tal. Esses dias uma cliente minha, foi muito interessante, ela ficou sabendo que minha mãe tinha feito a passagem, ela ficou muito triste, fazia algum tempo que a gente não se falava. Ela falou, nossa, eu tô com alguns livros que ela me emprestou. Às vezes eu ia para sua casa, você me fazia um atendimento, eu ficava às vezes conversando com a sua mãe, e eu saía de lá e pegava o carro e ia andando, eu ficava chocada com a aula que ela me dava, né, por conta dos livros espíritas, né. Então, essa linguagem mais simples, muitas vezes, ajuda as pessoas a superar algumas coisas, alguns obstáculos, entender. Assim, e a minha mãe, ela era de uma pureza, às vezes, alguma palavra assim que ela não entendia, ela perguntava para mim, o que quer dizer isso? E eu achava isso super interessante, ela vir buscar esse conhecimento, né? Eu estava até falando para você, também da Vera Lúcia Marinzec, mas pelo espírito da Patrícia, tem um livro que é muito simples, e até dá pra gente discutir algumas coisas sobre ele, que é a Violetas na Janela, muito famoso, inclusive. Muito. São 3 livros, na verdade. Sim. É uma trilogia. Violetas na Janela, A Casa do Escritor e Vivendo no Mundo dos Espíritos. E é verdade. São 3 livros. Isso. E aí eu lembro que, assim, quando o meu avô faleceu,
isso já faz mais de 20 anos, a minha avó ficou muito triste. Minha avó está viva até hoje, né? Está com 97 anos, aí está firme e forte. Mas ela ficou muito triste naquela época. E aí o que aconteceu? Eu dei Violetas na Janela para ela, ela sempre lê, até hoje ela lê bastante. E ela então adorou e fez sentido para ela naquele momento. Então esse livro que nós estamos analisando hoje, Amai os Inimigos, pode fazer sentido para algum drama que a pessoa está passando naquele momento e ela não consegue entender o porquê das coisas. E é bom também que a gente fale, por exemplo, existe muito desses livros se transformaram em filmes, né? Sim. Eu ouvi muitas críticas sobre o filme, porque as pessoas esperam, os críticos esperam, uma obra de arte. Na verdade, alguns filmes que eu assisti, que eu vi a crítica falando não positivamente, eu achei que foi um equívoco da crítica, porque ela esperava uma obra de arte, e na verdade era um filme de mensagem, e que para mim, de uma certa forma, tocou. Sim. Né? Então é muito importante, quando a gente olhar para a literatura espírita, olhar para esse lugar de simplicidade que eu acho, tenho comigo, que é proposital. Sim. Até para que todas as pessoas, assim como a minha mãe, tenham acesso a esse conhecimento. Sim. Porque eu lembro de muitas pessoas que iam para mim, pessoas que tinham perdido um parente, que tinham perdido um filho e tal. Muitas vezes eu indiquei alguns livros, mas qual foi o interesse da minha indicação? Foi para acalmar um pouco aquela alma. Né? Não foi para convencer ela de que existe vida após morte, mas quando você lê o livro e você lê com a alma, você consegue chegar nesse lugar de entendimento. E quanto mais simples às vezes é a linguagem, mais rápido é o entendimento. Né? Óbvio que existe alguns livros espíritas, como o Nosso Lar, que tem uma qualidade técnica até muito boa. Sim, sim. Né? Então os livros, por exemplo, do Chico Xavier têm um outro nível. Sim. Né? Não que esses livros não tenham nível, mas eles têm uma coisa, não sei se você concorda comigo, que é a linguagem da simplicidade, exatamente para dar acesso a todas as pessoas, até porque é uma literatura espírita para o mundo, mas é muito brasileira, e o brasileiro, de uma forma geral, ele ainda não é muito culto, né? A gente é um país que ainda lê muito pouco, né? Você sabe, Ariel, que a gente tem um grupo de estudos, né, pela internet, e a gente se encontra semanalmente. E nesse grupo a gente já estudou muitos livros do Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles. A gente terminou de ler o Livro dos Espíritos inteiro, assim, capítulo a capítulo. E a gente sempre discute, conversa. E agora nós estamos lendo capítulo a capítulo. Não é uma leitura, mas cada um lê lá um capítulo e a gente discute o capítulo semanalmente de Nosso Lar. Nós resolvemos ler o Nosso Lar. E as pessoas estão maravilhadas. Por quê? Porque é o que você estava falando, em termos da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos é completo, traz respostas incríveis, né? Mesmo quem está nos assistindo que não seja espírita, por favor, leia o Livro dos Espíritos para entender um pouco de como a coisa funciona. Eu sei que você leu todas as obras do Kardec também, mas quando a gente chegou em Nosso Lar, e é o que nós encontramos aqui no Amai os Inimigos, por isso que eu estou fazendo essa conexão, nós vemos aquelas ideias na prática, de como ela funciona, as dúvidas que as pessoas têm sobre a vida, sobre o pós-mortem, né, do corpo físico, sobre as conexões, né, se eu vou nascer sempre na mesma família, se eu vou nascer em outra família, se tem uma colônia espiritual me esperando ou não, o que é umbral, todas essas coisas, esses livros, o Nosso Lar explica, claro, um clássico, talvez o primeiro, porque a edição, se salvo o melhor juízo, é de 44 ou 46, 1944 ou 46, a primeira edição de Nosso Lar. Foi o primeiro que trouxe essa abordagem, mas muitos outros, e Amai os Inimigos tem essa contribuição, porque mostra essas conexões, como as coisas funcionam, que
acaso, entre aspas, não é tão acaso assim, as coisas que tem que acontecer acabam acontecendo. E é um livro, assim, duas coisas. É um livro que me parece que ele foi muito lido, porque eu li esse livro há mais de 20 anos atrás, e quando a gente combinou de fazer isso, eu fui atrás do livro, eu fui achar num sebo, mas só tinha um. Sim. Né? E é bem raro de encontrar. Felizmente eu descobri no YouTube que ele está em audiolivro. Em audiolivro, que você pode pegar gratuito. Então qualquer pessoa pode chegar lá e é muito legal porque são menos de 5 horas, são 2 partes, 2 horas e pouquinho cada uma, e é muito interessante. Inclusive no final, que eu estava relendo esse livro, os 2 últimos capítulos, eu li o livro ouvindo o áudio e foi uma experiência muito boa. Eu gostei muito de fazer isso. Agora, falando mais diretamente do livro, eu queria chamar atenção para o começo do livro. Primeiro, ele vai falar sobre o Antônio Carlos e tal, e aí que cada um desperte a sua curiosidade sobre o Antônio Carlos, porque eu acho que quando a gente pega essas pessoas tão importantes, sabe, assim como o Gasparetto tinha um preto velho que ele recebia no rádio, eu lembro, isso nos trazia, às vezes eu assistia aquele programa para ver aquela entidade falar através dele, e era muito interessante. O Antônio Carlos, para mim, eu não sei fisicamente como ele é, nunca vi uma descrição dele, mas eu vejo ele como uma pessoa muito culta, e também vejo ele como um preto velho, pela forma como ele coloca as coisas. E ao longo da vida, quando eu era criança, eu conversava muito com pretos velhos, homens negros, sim, mais velhos, maravilhosos, né? Que hoje a gente chama de homens pretos, né? E eles eram muito inteligentes, eles me contavam histórias dos avós, de sofrimento. Então aquilo ficou muito enraizado em mim, e me tornou uma pessoa muito humana, de sentir o sofrimento que esse povo sentiu. Aí no começo do livro eu acho interessante, no momento em que o personagem principal, Noel, ele sofre uma desilusão e ele larga todos os bens dele na mão de pessoas e vai embora, e ele vai para uma ilha de pescadores, e lá ele entra como um desconhecido, ninguém sabe quem ele é, e ele conquista todo mundo, e ali, num determinado momento, alguns estrangeiros passam para ele alguns livros espíritas, e ali ele começa a tirar toda a mágoa que ele tem, toda a raiva que ele tem e tal. Então eu acho isso interessantíssimo, porque assim, muitas vezes alguns clientes meus começaram a ler livros espíritas, depois chegaram para mim e eu senti que a pessoa deu uma mudada. Sim. Então a literatura espírita, ela tem esse poder de transformar uma pessoa. Uma vez eu atendi uma moça. Ela olhou para mim, ela falou: agora eu conheci o catecismo, agora eu conheci o livro espírita, agora a minha vida vai mudar. Eu falei: não é bem assim. Você vai mudar aos poucos, você vai ter que praticar, não é um processo fácil. Sim. Uma coisa é você saber uma verdade, outra coisa é você colocar em prática essa verdade. Sim. Então é muito importante que você aprenda a amar os inimigos, e muitas vezes o inimigo pode ser você mesmo, né? Que na verdade eu acho que é uma síntese do próprio Noel. Exatamente. Só para situar, né, e claro que a gente não vai contar a história completa aqui, mas vamos falar bastante coisa dela. A história do Noel é um jovem, ele acaba tendo lá os seus namoricos, dentre os namoricos tem lá uma moça chamada Luciana, que ele gosta muito, então, mas aí chega uma outra moça na cidade, que ele acaba conhecendo, chamada Nádia, e ela meio que quase enfeitiça ele, enfim, deixa a Luciana, que era quase uma amiga de infância, meio namorada, e fica com a Nádia, acaba casando com a Nádia, mesmo com a família um pouco contra. O Noel é uma pessoa rica, né? Tem boas condições financeiras e tal. E aí a Luciana fica ali do lado, né? E enfim, passou um tempo. Ela, inclusive, casa com um amigo, um trabalhador, uma pessoa muito nobre ali da fábrica em que eles trabalham, né? E fica sempre por perto. E ele acaba tendo um filho com a Nádia, o Noel, e depois a Nádia acaba traindo o Noel com uma outra pessoa chamada Carlos. Isso gera uma
decepção, enfim, e é exatamente nesse momento que o Noel se afasta e deixa todos os bens, delega algumas funções lá para esse amigo e vai morar numa ilha fugindo dele mesmo, na verdade, né? Quando ele... Ali tinha muito do ego dele, da tristeza dele, porque ele era um autoritário, né? Sim. O Noel tinha um lado... Não era uma má pessoa, mas na sua essência ele era um pouco autoritário. E um pouco egoísta mesmo, assim, no sentido de que pensava mais nele mesmo. Exatamente, não fica claro, mas eu acho que ele vem de um berço de ouro também. Sim, né? sim. E quando ele vai para essa aldeia, que ele consegue trabalhar a alma dele junto com o sofrimento dele, num determinado momento, quando ele começa a ter acesso à doutrina espírita, ele começa a ouvir espíritos, ele começa a sentir o filho que o filho desencarnou, né? Muito cedo, novinho, né? Novinho. Exatamente, e isso faz toda a diferença. O bom do Noel, que ele é um personagem muito rico no sentido de que ele vai se adaptando à visão espírita, ele vai mudando e ele vai se corrigindo os erros dele devagar. E ele vai aprendendo o perdão, né? Mas é bom que se diga que ele, antes de viajar, ele armou uma vingança para com a Nádia e para com o Carlos, que estaria junto lá, né? Uma forma de ele, assim, deixar ele sem condições financeiras. O que ele podia, ele fez para aquelas pessoas, e foi embora. E ali, com acesso também a livros e aquela simplicidade da ilha que ele foi, ele começa a ter também alguns insights e algumas intuições muito próximas do filho falecido, que de alguma forma também vai o orientando, olha, precisa melhorar isso, melhorar aquilo, e ele está acessível, ele passa a ser mais acessível ao plano espiritual ali, né? Uma cena que eu gostei muito do livro, quando ele resolve sair da ilha e vir para a vida através do conselho do filho, num determinado momento ele começa a fazer a caminhada, e aí ele entra num restaurante e ele tá maltrapilho, né? É verdade. Ele tá bem maltrapilho ali, e aí o rapaz fala, mas olha, aqui é um restaurante um pouco caro, você não prefere ir ali, que é um lugar assim? Daí ele fala, não, eu posso... E ele paga o dinheiro adiantado, aí ele olha, aí ele resolve ir para uma loja, compra roupa, corta o cabelo, para poder se adaptar. Essa cena me tocou profundamente, porque o mundo ainda não aprendeu a olhar para o ser humano. Né? Ele era um invisível. Ele era um desses invisíveis, exatamente. Então... por isso que eu falo, eu vejo nesse livro, e vai ser muito interessante as pessoas que têm um interesse pela doutrina espírita ou interesse pela cultura espírita, olhar esses detalhes, né? Mesmo o livro não sendo um primor de literatura, ele é um primor de simplicidade nas coisas que ele faz. Então, esse detalhe da roupa eu achei muito, me enriqueceu muito, eu achei muito interessante, porque eu não vi, e eu vi que o ego dele ali já estava acalmado, porque em nenhum momento nessa cena ele ficou revoltado. E em nenhum momento também ele melhora o seu aspecto físico para chegar assim, voltar para onde ele estava por cima. Não é nem essa ideia. Tanto é que quando ele volta, ele sempre, vale destacar, que esse amigo dele, muito fiel, o Dárcio, ele sempre o ajudou, enquanto cuidava da fábrica, ajudou ele, sempre que ele podia lá, ele trocava cartas, né, onde ele estava. O Dárcio enviou dinheiro para ele poder voltar para a cidade, por isso ele pôde comprar as coisas, tudo mais, e ele continuava rico, porque era tudo no nome dele ainda, mas ele vivia de uma maneira simples, e quando ele voltou,
depois dessa passagem na rodoviária que você contou, ele quis morar na fábrica, porque o pai dele já tinha um quartinho lá na fábrica e ele quis ficar morando ali na fábrica de uma maneira simples, não queria fazer alarde de nenhuma forma, né? Então, realmente, o ego dele já estava mais ajustado, vamos dizer. Muito ajustado e algumas cenas você vai, não é legal a gente contar a história, mas Claro. assim, os encontros que ele faz, né? Os encontros que ele faz com a Nádia, Sim, depois com o marido da Nádia. Então é legal as pessoas prestarem atenção nessa capacidade que ele teve de olhar para a dor do outro, né? Vale destacar que nessa mudança que ele foi tendo, vai sendo incutindo na cabeça dele, no inconsciente dele, né, que ele precisa perdoar, se perdoar e mais amar aqueles que são os inimigos. E se colocar no lugar do outro, né? E aí tem muito disso, o amar é exatamente ter essa empatia, de se colocar no lugar do outro, né? E aí quando ele volta, que ele vai ter acesso à ex-mulher e ao rapaz que tinha ficado com a mulher dele, eles estão até ressabiados, porque eles ficam assim, ele chama primeiro a Nádia para conversar, né? Ele precisa de uma providência lá que ela assinasse, ela diz que assina qualquer coisa, tal, mas você não tá bravo comigo, né? Você não tá, não tô, tal. Aí o marido da Nádia lá, o Carlos, fica sabendo, vai procurá-lo, né? Que você voltou, tá falando com ela, que você quer tirar mais coisas de nós? Não, é assim, você não tá bravo? Né? E ele sente essa aceitação, então ele abre essas portas. Em se falando da Nádia, né, a gente falou do Noel, e o livro ele nos mostra a mudança do Noel, a gente consegue captar. Seria muito interessante também se tivesse mostrado um pouco mais a mudança da Nádia, a rotina dela, que é uma coisa que não teve tão grande. A gente viu muito pequeno. A Nádia é um personagem muito rico também. Sim. No sentido de que a vaidade falou muito alto para ela, o ego falou muito alto para ela, mas o sofrimento que depois ela teve que passar é imenso. As cenas finais, assim, a gente não vai contar aqui, é muito emocionante quando ela, de uma certa forma, ela consegue fazer algum tipo de resgate ali. Sim. Com as suas histórias, né? Mas eu acho que o livro poderia ter falado um pouco da Nádia, ou até poderia ser escrito um outro livro, Um Amar os Inimigos 2, mostrando um pouco mais da Nádia, né? Ou até de uma das outras encarnações, que é mais pro final do capítulo do livro, ele acaba falando isso. Bom, a gente não quer dar spoiler, embora o livro seja muito já antigo, mas fato é que o Noel acaba resgatando, e ele entendeu, eu acho que esse é o principal sinal ali do livro, é o que realmente mais me arrepia, foi que ele entendeu que amar os inimigos não é só perdoar e deixar para lá, é um amar ativo, é um amar de fazer algo, é um amar de sair da inércia e ir atrás, de construir algo, construir pontes. Porque muitas pessoas têm a capacidade de perdoar e realmente esquecer. Não, eu nem lembro mais o que você fez para mim. Tudo bem, ótimo, lindo, perdoou. Só que você fica aí, eu fico aqui. Isso não é amar. Isso não é amar. Isso é perdoar, mas isso não é amar. Agora, o sentido de amar é, além de eu perdoar,
eu contribuir, eu criar raízes, criar estímulos para poder, né, enaltecer a outra pessoa, fazer a outra pessoa se sentir, ela que se sentiu tão diminuída, ela que foi diminuída por muito tempo, ela se sentir crescendo. E ele conseguiu isso no que diz respeito a Nádia e ao Carlos. Ele conseguiu isso. E isso que eu acho mágico no livro, porque assim, eu vejo diariamente as pessoas, os conflitos que tem entre famílias, entre pessoas, entre amigos, entre situações. E quando o livro se chama Amai os Inimigos, e ele traz, de uma certa forma, uma possibilidade de resgatar, e resgatar, como você falou, amando, despertando o amor. Então, eu vejo muitas histórias. Por que essa história me toca bastante? Porque ao longo da vida eu vi muitos depoimentos dos meus clientes, das pessoas, sobre isso. E quando você vê a vida de uma pessoa, ela tem que passar por um estágio para ir. No caso do Noel, ele teve que passar porque ele passou, teve que sair, teve que ir para a ilha, teve que voltar para construir todo esse processo. E a vida real não é muito diferente disso. Se a gente olhar para a nossa história, quantas vezes a gente errou e acertou para conseguir nos consertar? E vamos viver assim até o fim da vida, tentando resgatar, tentando melhorar, tentando construir. Então, esse livro, para todo mundo, eu acho que as pessoas devem ler com muito carinho, com muito afeto, e olhar um pouco para si nas posições. Às vezes eu lembro, com a minha imaturidade, que eu tive algumas atitudes que não foram muito legais, assim, não vou dizer que foram ruins, mas foram um pouco insensíveis, né? E esse livro, de uma certa forma, ele traz a possibilidade da gente entender essa sensibilidade. É um livro simples, mas esses personagens, a Luciana, o marido da Luciana, o Noel, a Nádia, o Carlos, o filho, o Gabriel. O Gabriel, ele é sensacional. Então, quando você olha para a capa, você vê a mão de uma criança e a mão de um adulto. É como se você olhasse para o Gabriel, Noel criança, e você olhasse para o Noel, o Gabriel olhasse para o Noel, ele é adulto. É uma relação muito interessante. Fora que no final, o livro ele surpreende, porque é uma coisa que a gente não vai contar, mas... Não, a gente vai contar um pouquinho. A gente tem que contar, né? E que o desfecho eu achei muito interessante, assim. A segunda parte do livro, então tem todo esse resgate do Noel, que é muito, mas muito interessante. Só que o Noel acaba desencarnando, a gente não vai dizer como, que é muito importante ler o livro, mas ele desencarna, ele vai para o plano espiritual e acaba encontrando o filho dele, né? E que aí entram algumas questões muito interessantes. Por exemplo, o filho, quando ele é resgatado e ele está lá num hospital espiritual, o filho vai visitar pequenininho, porque o filho desencarnou com quase 4 anos. E ele vai visitar o pai, e o pai vê o filho, fica emocionado, Noel e tal. Só que o menino é um menino de 4 anos, só que com uma mente de um adulto, e vai falando. E aí, em algum momento, um pouquinho mais à frente, o Noel pergunta, fala, mas Gabriel, você é tão pequenininho, mas você tem a sabedoria de um adulto. Tal. Aí ele explica que ele, na verdade, ele não está com aquele corpo físico, ele plasmou aquele corpo perispiritual para ter uma afinidade com o pai, como o pai o reconhecia quando ele estava encarnado, e que ele teria, mas que ele já estava com o corpo do que ele tinha antes de ter encarnado um jovem e tal, né? Inclusive tem uma cena que ele leva o pai numa colônia. Sim. E aí ele vai chamar ele de pai, aí ele não chama, ele fala, eles não vão entender. Eles vão entender, porque aí muito boa lembrança, porque aí então o Noel fala, não, pode se apresentar do jeito que você está hoje. Então ele plasma o seu corpo perispiritual como um jovem. E o Noel não desencarnou com idade, ele também era jovem, então o Gabriel trabalhava como médico na espiritualidade, né?
E então ele vai lá num lugar de crianças, numa escola, e aí ele apresenta o pai como um amigo. Olha o meu amigo aqui. Ah, você me chamou de amigo. Porque eles não iam entender, nós temos a mesma idade praticamente, né? Então ele chamou de... Então esses detalhes sobre a prática, de como funciona, como a pessoa é recebida, o que acontece, como a pessoa se recupera, se ela estuda, se ela trabalha, como ela se desloca, né, no plano espiritual, tudo isso de uma maneira bastante acessível é passado no livro na segunda parte, que é a parte espiritual. E aí a gente chega nos capítulos mais finais, em que muitas coisas vão aparecer porque parece que tem uma regressão ali, né? Ele tem acesso, acesso né? às informações, acesso às vidas passadas, acesso aos conflitos que existem entre pai, mãe, filho, e aí você vai entender a família dele. A família, que não é... Gente, isso é uma lição do livro e reflete a realidade. Essa família que nós caímos aqui de paraquedas, ninguém cai numa família de paraquedas. A gente tem resgates positivos ou negativos, mas que precisa resgatar, né? São afins, são entidades afins, que certamente já estiveram com outras roupagens, com outras características, mas o livro ele mostra, e quando o Noel tem acesso, ele passa por várias encarnações, e ora ele é marido, ora é irmão, filho, pai, todo mundo de alguma forma está envolvido naquela teia né? A própria Luciana, que ele não casa com a Luciana, porque ele acaba ficando com a Nádia, em outra oportunidade foi a sua esposa. Exatamente. E precisava ser mãe. Na encarnação era para ele ter casado com a Luciana, acabou não casando, para ter o Gabriel. E aí o Gabriel só foi filho dele, e aí o Gabriel teve que reencarnar, estava se preparando para ser filho da Luciana também, porque tinha um resgate com a mãe, não é só com o pai, tinha um resgate com a mãe que não pôde ter, porque o pai escolheu, através do seu livre-arbítrio, que iria se reunir lá com a Nádia também. Então, todas esses emaranhados, eles acabam tocando a gente, porque a gente fica olhando e fala assim, poxa, eu tenho resgate, tenho coisas para fazer, tenho muita coisa, eu tenho que pensar de uma maneira diferente, de uma maneira menos limitada. Eu acho esse livro... por tudo, pela simplicidade dele, pela veracidade dele, eu acho ele muito verdadeiro, assim. Eu acho que, principalmente os jovens, as pessoas mais jovens, eu acho que elas deviam fazer uma experiência de ler esse livro, sem preconceitos, sem julgamentos, só deixar a história entrar, sabe? E começar a olhar. Quando a gente começa a olhar para o mundo com amor, e a gente começa a desenvolver a nossa capacidade de amar os inimigos, né? Ou pelo menos pessoas que a gente vê como inimigos, que na verdade são pessoas que estão aí no mundo em crescimento, em evolução, porque quem é quem aqui, né? A gente estamos todos na mesma praia, falando línguas diferentes, com culturas diferentes, com filosofias diferentes, mas no fundo, eu lembro que eu assisti um filme de um cientista muito inteligente, e ele era dominador, ele tinha o controle sobre todo mundo, e ele era inflexível. Um determinado momento, ele se apaixonou. No momento que ele se apaixonou por uma pessoa, ele desandou, mas ele desandou total. E aí o resto do filme era o sofrimento dele. No final, ele consegue terminar essa relação tóxica, que acabou sendo tóxica. Aí termina o filme naqueles prédios de Nova York, assim, aquelas escadinhas que você sobe, e ele falando pro melhor amigo. Aí ele vira pro melhor amigo e ele fala o seguinte: não adianta ser o mais inteligente possível, um amor doente, ele enlouquece qualquer pessoa. E o filme termina ali, né? O filme não era um filme espiritual, mas aqui, a sorte do Amar os Inimigos, e em outros livros espíritas também, é a nossa capacidade de olhar por uma ótica espiritual, se deixar
curar através disso, porque se você existe porque pensa, se você pensa porque existe, você é resultado do teu pensamento. Então, se você consegue entrar na passividade de um olhar espiritual, você consegue muito mais paz, muito mais serenidade. E esse amor, esse amar os inimigos e esse amor, ele tem muito a ver com a palavra respeito. Porque, assim, nas nossas relações, as pessoas que a gente vai encontrando na vida, seja de passagem, seja de uma forma um pouco mais efetiva, a gente tem uma visão muito limitada do que aquela pessoa significa para você. Exatamente. A gente não sabe o que nós temos ali de haveres ou deveres, né, para aquela pessoa. Ou às vezes não tem nenhum resgate, enfim, mas podemos criar novos problemas. Sempre é possível criar novos problemas, né? Então, assim, vamos imaginar uma situação corriqueira, uma situação do dia a dia, uma briga de trânsito. Uma briga de trânsito. Você sai pelo trânsito e de repente você começa a xingar alguém lá porque te fechou, porque alguma coisa que acontece. Quem é aquela pessoa que está do outro lado? O que ela tem na vida? O que ela está passando? Em que situação ela se encontra naquele exato momento? Será que você não é aquela gotinha que faltava naquele copo que está extremamente cheio daquela outra pessoa e às vezes por uma besteira não sai ali uma tragédia, né, dali? Então, quando a gente passa a olhar as outras pessoas com respeito, esse respeito ao mesmo tempo vai fazer eu não ser invasivo a outra pessoa e vai fazer eu também tentar me aproximar, também tentar me conectar de alguma forma com as outras pessoas, porque assim como eu vou encontrar aquela pessoa que talvez esteja no seu limite e possa se voltar contra você, talvez eu vá encontrar alguma pessoa que uma palavra minha possa resgatá-la, possa, né, trazer ela de volta. Quantas vezes aconteceu, Ariel, e talvez tenha acontecido com você, de às vezes você dá uma esmola para alguém. Eu não costumo, mas deveria ter lá dinheiro para poder entregar para as pessoas que pedem, sempre que fosse possível. E a pessoa abrir um sorriso, às vezes, muito mais do dinheiro que você deu, mas da palavra que você falou, e a pessoa, então, né, parece que ela ganha o dia de alguma forma com que você atende a pessoa. Será que essa contribuição... É o que a gente falou no começo. Quando você dá esse olhar, quando você dá esse sorriso, quando você recebe o sorriso dessa pessoa, você tira ela do invisível. Você tira ela do invisível. Olhar para essa pessoa não é um processo. A gente tem uma tendência a fugir. As pessoas, na sua grande maioria, né? Eu lembro que quando eu distribuía a sopa na madrugada e tal, eu até parei, porque era um sofrimento muito grande, né? E 80% das pessoas que vão para a rua, que normalmente é decepção afetiva, são pessoas que o marido pegou a mulher com o melhor amigo, com o irmão, com o primo, ou vice-versa, a mulher pegou e depois acaba se envolvendo com drogas, acaba se colocando ali. Então, e essas pessoas acabam ou violentas ou invisíveis. Agora, tem muita gente que está ali e não tem nenhum problema. Foi a condição mesmo do Estado, a condição, e acabou não tendo onde morar, não tendo como pagar aluguel, e foi para aquele lugar. Essas pessoas, quando você dá uma esmola para ela, ou dá uma ajuda, né? Melhor uma ajuda do que uma esmola, você olha e você dá um sorriso, o sorriso vale mais que o dinheiro. Sim. Ela precisa dessa... Eu tenho um amigo, que ele leva às vezes café com pão, café com leite, pão para um morador de rua muitas vezes, e ele senta na calçada e conversa com essa pessoa, né? Toda vez que ele me conta essa história, ele me conta o que eles falaram, aquilo me emociona muito, porque eu vejo no Will um humanista,
né? Eu acho que falta um pouco a gente aprender a ser esse humanismo. É que a gente vê tanta violência na rádio, na TV, que a gente fica com medo, né? Com certeza, mas eu gostaria até de ampliar isso, porque, na verdade, não é só com aquelas pessoas que são absolutamente desconhecidas. Às vezes são as pessoas que estão no seu dia a dia e é como se elas fossem invisíveis também. Sim. E eu lembro de um filme, eu não lembro o nome do filme agora, mas é um filme com Mel Gibson, que ele começa a ler o pensamento das mulheres, acho que do que as mulheres gostam, alguma coisa assim, o que as mulheres pensam, ou alguma coisa assim. E ele então fica louco porque ele começa a ouvir o pensamento das pessoas. E tem uma mocinha que ele nunca nem viu na empresa. E essa mocinha, ela faltou um dia e ele então começou a notar, e a mocinha estava com tendências suicidas. E nunca ninguém nem tinha percebido a existência da mocinha ali naquele recinto, ali naquele trabalho, porque ninguém ligava para ela, né? E ele, como teve essa percepção, essa metáfora de que estava ouvindo o pensamento das pessoas, se ligou e viu que precisava ter um acesso. Então, quando eu digo assim, a gente precisa ter o respeito, é exato por todos, desde o presidente da companhia até o porteiro, desde da sua esposa, do seu marido, até o morador de rua, porque a gente não sabe, a gente tem uma visão muito limitada das conexões e o que aquelas pessoas significam na nossa vida mais ampla, saindo um pouquinho daquele espaço. Perfeito. Você vê que é importante o livro Amai os Inimigos? A gente sai desse lugar do livro e vai para muito além, né? Sim. A gente consegue olhar a nossa capacidade de dar acesso a todas as pessoas. Você falou uma coisa muito interessante. Não só os moradores de rua, não só as pessoas carentes, mas muitas vezes pessoas que estão na nossa rotina, a gente às vezes não percebe a tristeza que ela está. E é muito engraçado que quando você olha para a tristeza de alguém e esse alguém se abre com você cura a pessoa porque você escuta, mas você cura a si mesmo escutando a pessoa. A vida, ela tem essa lei da atração, né? Então eu acho que amar os inimigos não é só amar os inimigos, é amar todo mundo, né? É dar espaço para todo mundo. Eu acho que se a gente estiver mais atento à alegria, à tristeza das pessoas, muitas vezes a gente vai poder curar. Porque o Brasil é um país ainda que tem muito suicídio. O Brasil é um país ainda que, apesar de ser um país alegre de uma certa forma, é um país com muito suicídio. E de jovens, hoje em dia, muito jovens. Muito jovens, né? Então, e o Brasil faz um trabalho bonito, CVV, CVC, essas coisas, né, de ajudar as pessoas, de ouvir as pessoas, tem muita ONG, mas o Amar os Inimigos, eu aconselho que todos leiam, que todos busquem, porque é um livro que não dá para contar tudo. Não dá. As pessoas precisam ler. Ele é muito simples. Eu peço... Não é longo, né? Se puder mostrar. Ele olha, até em 4, 5 horas... Em 4, 5 horas você lê. Tem uma coisa aqui que eu risquei que fala o seguinte: atualmente, em todas as colônias, há locais especializados para atender indivíduos interessados em saber sobre reencarnação. Esse processo é importante a todos nós. São muitos desencarnados que se dedicam a esse trabalho. A maioria desses trabalhadores estão se preparando para voltar ao plano físico e dedicar-se à ciência e provar por ela esse fato que nos leva a compreender a vida como um todo, como única. Então, a morte não dói, e não é uma morte, é só uma passagem. Então, Amar os Inimigos é um livro leve para todas as pessoas. Eu acho que um adolescente de 14 anos vai compreender muito bem esse livro, vai entender.
Então, a nossa mensagem aqui, a minha, do Rodrigo hoje, é que as pessoas busquem. Se você quiser ouvir, tem na internet, é fácil de encontrar, mas eu aconselho que você procure o livro físico, porque Sim. nada como ler um livro físico e colocar. Você quer dizer mais alguma coisa sobre o Eu livro? quero dizer que o pessoal espere que de quando em quando nós vamos voltar aqui com outros livros, porque a gente acha que pela literatura, pela arte, a gente encontra um lugar dentro da espiritualidade, também. Biografias, vamos conversar sobre muito aqui. Vocês vão me ver mais aqui para poder, nessa conversa do cotidiano, a gente conversar também sobre livros, por que não, né? Uma coisa tão bacana, por que não falar, né? A sua iniciativa foi muito legal. Então, e eu quero aproveitar e dizer para os ouvintes, para as pessoas, não perder o nosso canal, né? E tem o seu programa de rádio, você nunca fala aqui, né, então, Ariel? Ele chama Sintonia do Cotidiano, ele passa todas as quarta-feiras, 16 horas, e todos os domingos repete também às 16. É um programa onde ultimamente eu tenho trazido as pessoas daqui. Inclusive a gente vai gravar daqui a pouco falando sobre o livro. Eu tenho aproveitado esse espaço maravilhoso aqui para falar. Mas eu quero também, mais uma vez falar do livro, eu quero pedir às pessoas mais jovens para lerem esse livro, para buscar isso. Eu quero muito que a juventude seja feliz aqui no Brasil. Nós somos um país tão sensível. A gente tem médicos maravilhosos, a gente tem enfermeiros maravilhosos, a gente tem fisioterapeutas maravilhosos. Inclusive aqui eu procuro trazer todo esse tipo de gente. Por quê? Porque as pessoas que têm esse trabalho, elas são espirituais, sabe? Qualquer dia eu quero trazer um gari, um recolhedor de lixo, porque são pessoas incríveis. O Uber, sabe? Eu quero ouvir essas pessoas, não sobre religião, mas sobre espiritualidade. Sobre vida, né? E sobre vida, sabe? Isso é muito importante. Então, esse programa é dedicado aos jovens, aos idosos, mas principalmente aos jovens. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela precisa ser ampliada, sabe? Não foi à toa que ela desencarnou no Brasil, e é o mais interessante, você sabe, a doutrina espírita desencarnou na Paraíba. Você vê. Na Paraíba. Desembarcou, chegou aqui. Exatamente. Se você quiser saber mais sobre isso, procure o filme, O Livro dos Espíritos, o filme, que conta exatamente essa história. E para quem está interessado em desvendar um pouquinho mais da cultura espírita, o Brasil é um berço esplêndido sobre isso. Então eu quero agradecer o Rodrigo, meu grande amigo aqui, e nós vamos voltar em breve falando de outro livro. Muito, muito, muito obrigado.